A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aí ao canal Palavra da Vida, que compartilha textos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Eclesiastes 1. Eclesiastes é um livro que foi escrito pelo rei Salomão no período da sua velhice. Ele escreveu antes de Eclesiastes o livro de Provérbios, mas o livro de Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão quando ele estava buscando conhecimento, quando ele estava fazendo as suas meditações e reflexões a respeito da vida. Já o livro de Eclesiastes é um livro que ele escreve na velhice. Ele escreve quando ele já tinha vivido muitos anos como rei de Israel, e então ele deixa as suas considerações finais. Podemos dizer por isso que o rei Salomão que escreveu Provérbios é diferente do rei Salomão que escreveu Eclesiastes, porque o rei Salomão que escreveu Provérbios é alguém que está em crescimento, que está na plenitude, que está falando a respeito de coisas que ele quer ensinar para as pessoas. O rei Salomão que escreve Eclesiastes é aquele que deixa suas considerações finais. É como aquele que já é um senhor que fala assim: de tudo que eu vivi na terra, o que eu aprendi, eu vou deixar para a posteridade. Então, quando você lê Eclesiastes, você vê um tom pessimista, porque Salomão ele viu que algumas coisas na terra são como são. E muitas vezes nós não entendemos as injustiças que acontecem. Nós dizemos: como pode ter tanta corrupção no governo? Como pode ter tanto suborno? Como pode ter tanta desgraça, tanta ruína? Como pode? E nós ficamos no como pode. E o rei Salomão aqui em Eclesiastes, ele fala que se nós pararmos para analisar a vida, tudo é vaidade. Vaidade é uma palavra que é aquilo que é vão, né? O que é vaidade? É aquilo que é vão, é aquilo que passa, é aquilo que existe por um tempo, mas depois desaparece. E nós somos assim. Pedro fala a respeito disso, né? Ele diz assim: secou-se a erva e caiu a sua flor. Que a nossa vida na terra é como um vapor, né? Que nós nascemos como uma erva no campo, né? Assim como a erva traz a sua flor e logo a erva se seca e a sua flor cai, assim é a nossa vida. Então, Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele escreve assim, nessa perspectiva, e ele procura destacar, no meio de todo esse pessimismo, o que vale a pena. Então, ler Eclesiastes não é só você ter o tom pessimista, você também tem um tom otimista, porque ele fala daquilo que você não altera, daquilo que você não pode mexer. Uma das coisas que nós não podemos alterar é o fato de que a nossa vida é vã se nós seguirmos um caminho sem uma rota, sem uma direção. Mas se nós colocarmos um propósito na nossa vida, ela para de ser uma vaidade. Nós podemos deixar coisas que são valiosas para as pessoas que estão à nossa volta durante o nosso tempo, durante a nossa estada aqui na Terra, durante o tempo em que nós estamos aqui. E o que nós podemos fazer para cumprir o propósito? E o que nós podemos entender que não podemos mudar? E o que podemos fazer de melhor para poder ajudar, sem perdermos a esperança, sem perdermos o otimismo, sem ficarmos de cabelo em pé, ou seja, tristes, aflitos, angustiados? Porque tem pessoas que ligam a televisão e assistem jornais e só veem tragédias e notícias ruins. E quando você conversa com elas, elas só têm coisas ruins para falar a você, porque elas não alimentam a alma com aquilo que constrói, com aquilo que traz vida, com aquilo que ressuscita sonhos e projetos. Elas preferem dedicar a atenção delas para as coisas ruins e não colocam um propósito de
O que eu posso fazer para ajudar o mundo a ser melhor? O que eu posso fazer para construir um mundo melhor? O que eu preciso entender a respeito da vida? Que eu preciso, que eu não posso, mas que eu não posso alterar. Como reagir a isso? Então, vamos ler Eclesiastes. Eu vou começar hoje a gravar Eclesiastes 1 e na sequência nós vamos gravar os 12 capítulos. São 12 capítulos de Eclesiastes, cada capítulo traz muitas revelações. Muitas pessoas pensam que revelação é quando um profeta vai diante dela e fala: eis que eu te digo. E daí a pessoa vai e diz, entrega uma profecia para ela: olha, Deus está, né? Assim diz o Senhor, que você vai fazer isso, que você não deve fazer aquilo. Mas revelação não é isso. Revelação é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Você lê a Bíblia e a partir da Bíblia, com a direção do Espírito Santo, você tem a revelação. O que é revelar? É descobrir, é mostrar aquilo que está escondido, é revelar o que? O tesouro que está escondido. A palavra de Deus representa o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Ele mesmo disse que ele é o verbo. João, no capítulo 1, disse que ele é o verbo, ele é a palavra. Quando nós lemos a palavra, a Bíblia, nós podemos conhecer a vontade de Deus. Podemos saber o que Deus quer, podemos entender o que Deus exige de nós. Então, vamos à leitura de Eclesiastes 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então nós vemos aqui, que Salomão ele se identifica, ele se identifica como pregador. Ele é filho de Davi, é rei em Jerusalém. Versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Versículo 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Versículo 5, e nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Eu quero fazer um comentário aqui no versículo 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Tem muitas pessoas cuja vida consiste apenas em trabalhar. Muitas vezes nós perguntamos para uma pessoa: oi, tudo bem, João? O que você faz? Quem é o João? E quando o João vai fazer a sua identificação, ele fala: o João é um homem trabalhador, que é mecânico, que é médico, que é advogado, que é professor, que é político, que é pastor, que é... né? E a pessoa se identifica como se fosse uma profissão. Será que a sua vida se resume a ficar trabalhando 8 horas por dia, ficar o tempo no transporte para você chegar até o seu trabalho? E quem é a sua família? Qual o tempo que você tira para você fazer alguma coisa de bom para você mesmo? Qual o tempo que você tira para conversar com Deus, para conhecer a Deus? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Então o versículo 3 aqui, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Eu conheço pessoas que chegam a dizer assim: se eu morrer ou se amanhã eu não vier, o meu trabalho não sai. Coitado dessa pessoa que pensa que é insubstituível. Nós estamos vivendo numa época em que estão criando robôs para fazer o trabalho do ser humano. Os ônibus atuais não vão ter mais cobradores. As máquinas, né, com os cartões fazem o trabalho dos cobradores. As câmeras de vigilância fazem a vigilância dos locais, dos tubos, dos pontos de ônibus. Então, uma pessoa dizer que é insubstituível é algo realmente insano no que diz respeito ao trabalho, para o trabalho na terra. Já existem robôs
que fazem a limpeza de casas. Já existem robôs que preparam a alimentação. Você coloca ali as porções do trigo, do chocolate, do açúcar e daquilo que é necessário, e a máquina processa tudo e faz tudo. Então, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então, isso é uma reflexão. Pense, se você se dedica só ao trabalho, mas você pensa assim, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar a minha família. Você pode buscar instrução, conhecimento, formas mais práticas de você conseguir o resultado que você tem obtido atualmente. O que você tem feito o que você tem feito nos teus processos de administração do seu negócio? Procure conversar com outras pessoas que trabalham no mesmo ramo de negócio, ou então, se o seu ramo não dá aquilo que você precisa, procure outros ramos. Dedique todos os dias 2 horas depois do seu trabalho para estudar algo novo que venha te dar uma prosperidade mais condizente com aquilo que você espera. Mas não se mate de ficar nesse trabalho. Muitas vezes você precisa mudar o seu trabalho. Você está trabalhando numa área que não te dá aquilo que você precisa, então você precisa procurar uma outra área que seja mais próspera para você. Agora vem aqui, uma geração vai e outra geração vem. E terminando o versículo 3, hoje na internet tem muitos treinamentos e cursos que você pode realizar gratuitamente, que te ajudam a investir melhor o dinheiro, que te ensinam a ser minimalista. Se você nunca ouviu falar a respeito de minimalismo, procure sobre isso. O minimalismo é um movimento em que mostra para as pessoas que toda a sociedade foi feita para construir consumidores, porque as pessoas que vendem os seus produtos, elas estudam psicologia humana e elas estudam formas de falar as coisas que falam, para que quando você assista a propaganda, para que quando você veja aquilo que está sendo mostrado, você fique com tanta vontade que você arranque tudo que você tem do seu bolso para você se lançar naquela compra, que na verdade é ruim para você. Você precisa realmente daquilo que você está comprando? Você precisa de tanta roupa? Precisa de tanta comida? Tem pessoas que estão obesas. O Brasil, os Estados Unidos, várias pessoas estão obesas, estão acima do peso, ou seja, estão comendo além do que precisam, estão indo no mercado todos os dias, gastando, e depois elas falam: ah, o meu mercado exige muito dinheiro. Exige mesmo? Ou você está escravo do seu paladar, escravo da gula, que você não tem domínio próprio em relação a tanto que você come? Depois fica com problemas de saúde, de diabetes, e depois, na velhice, fica com sobrepeso, que gera problemas nas articulações, nas pernas, gera problemas que vão fazer você ser dependente de medicamentos. E aí vai tornar o seu custo de vida no futuro mais alto. E aí as pessoas dizem: é a vida. É a vida, ou é a vida que você está levando porque não tem meditado a respeito do propósito da sua vida? Agora vem aqui, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aqui, aquilo que eu falei, tem gente que acha que é insubstituível. Deixa eu te falar uma coisa, se você acha que você é insubstituível, se você morrer agora, ou se você deixar sua empresa agora, eles colocam outra pessoa no seu lugar muito rapidamente. A outra pessoa aprende o que você sabe fazer e amanhã toma o seu lugar de maneira muito fácil. Você pode ser o mais qualificado dos qualificados. Nos tempos em que nós vivemos hoje, com tantas faculdades, com tantos cursos e treinamentos, sempre existe outro profissional que é tão bom quanto, se não até melhor do que você, para fazer o trabalho que você faz. Não pense que você é insubstituível.
Você é insubstituível para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Cuide da sua família. Não gaste o seu tempo trabalhando e trabalhando sem dedicar todos os dias, nem que seja pelo menos 2 minutos, que você dá um abraço no seu filho, na sua filha, que você olha no olho do seu esposo, da sua esposa e fala alguma coisa de bom para ele e para ela, porque você é insubstituível para a sua família. No trabalho, você é totalmente descartável nos dias de hoje. Vem o versículo 5. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Outra coisa com relação a ser insubstituível é, você também é insubstituível para pregar a palavra de Deus para o seu vizinho, para a pessoa que está perto de você e que precisa de um pedaço de pão, que precisa de um copo de água, que precisa de uma roupa, de um agasalho. Para essa pessoa você é insubstituível, porque você é a pessoa que está ali na frente dela e que pode fazer essa boa obra e manifestar a glória de Deus para essa pessoa que está do teu lado e que precisa de você. Vê o versículo 5. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Ou seja, você vai viver o dia de hoje e amanhã, se Deus permitir, você vai ter novamente o mesmo tempo para refazer as coisas e para descobrir novas coisas. Vê o versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Versículo 8. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Quando o versículo 8 fala a respeito disso, ele, como o ser humano é curioso, né? As pessoas estão sempre olhando, cuidando da vida das outras pessoas. Elas estão sempre ouvindo a fofoca, as coisas que as outras pessoas falam. Elas não cansam de fazer isso. Mas vem o versículo 9, ó. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Então, se nós não cansamos de olhar e não cansamos de ouvir, que aquilo que a gente vê e que aquilo que a gente ouve seja alguma coisa que vai trazer realização, que vai trazer prosperidade, que vai trazer sucesso, que vai trazer bons resultados. Que os nossos olhos, que não se fartam de ver, sejam olhos que estejam atentos para aquilo que traz riqueza, para aquilo que traz honra, para aquilo que faz o bem, para aquilo que realiza novidade e que constrói. Mas muitas pessoas usam os seus olhos, os nossos olhos não se fartam de ver, e elas gastam o seu tempo de olhar para as coisas para ficarem contemplando e olhando para aquilo que é negativo. Ficam olhando muitas vezes as redes sociais e assistindo programas de televisão que só revelam violência, que só mostram notícias ruins. Tire os seus olhos disso, porque aquilo que você fica o tempo todo olhando é aquilo que você vai ter como percepção da realidade. Tem pessoas com quem você conversa que elas só falam de tragédia. E você conversa com elas e elas falam: eu vi
na televisão. As pessoas estão matando, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes e elas só têm palavras negativas. Mas elas não veem que, pelo outro lado, os médicos, enquanto os jornais noticiavam as mortes, os médicos noticiavam os milhões de casos de pessoas que foram curadas do Covid-19 e que se recuperaram. Uma coisa que talvez não tenham refletido: morreram milhões? A Terra tem 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões de pessoas, morreram muitos milhões. Mas a quantidade de pessoas que viveu, a quantidade de pessoas que venceu e derrotou o Covid-19 foi muito maior do que a quantidade das pessoas que morreram. Percebe que quando a gente pensa por esse outro lado, a gente tem a percepção de que a vida venceu a morte? Eu não estou menosprezando as pessoas que morreram. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, né, assistindo aqui essa palavra e ouvindo essa mensagem, pense assim: mas eu perdi o meu pai, a minha mãe, eu perdi o meu filho, né, para o Covid. Você perdeu, mas você viveu. E quantos outros familiares teus contraíram a doença e viveram? Então, ver a questão pela perspectiva certa traz a diferença. Tem muitas pessoas que ouvem só o mal. De tanto ouvir o que é ruim e mal, acabam ficando amargas na sua vida. Porque elas só ouvem pessoas que só têm coisas ruins para falar. Escolha o que você vê. Escolha o que você ouve. Escolha, aprenda a olhar de tal maneira que tudo aquilo que é ruim possa ser canalizado para algo que vai trazer construção. Perdeu um filho para o Covid-19? Então diga para outras pessoas: cuide dos seus filhos para que eles não morram. Cuidem. Façam a coisa certa para que eles não morram. Aqui no versículo 9: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que desde que o mundo é mundo, existem prostitutas, existem homossexuais, existem mentiras, existem adultérios, existem subornos, existem corrupções, existem pessoas que são políticas honestas, existem pessoas que são políticas que são desonestas. Existem pessoas que fazem o bem, existem pessoas que fazem o mal. Existem pessoas que admiram o bem das outras e outras que invejam o bem das outras. Existem pessoas que constroem e pessoas que destroem. Tudo que nós olhamos na Terra sempre existiu. Nada que existe na Terra é novo. As árvores e as plantas são estudadas pelos botânicos, pelos biólogos, pelos médicos, pelos profissionais que trabalham em várias áreas. O direito também existe desde o princípio. Logo que as pessoas formaram as primeiras sociedades, sentiram a necessidade de criarem leis. Sempre houve leis e sempre houve o seu sistema de justiça próprio, mas tudo se repete. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Então veja, o versículo 11 fala que todos nós somos passageiros. Nós vamos viver aqui a nossa vida na terra e aquilo que as pessoas que vieram antes de nós ficou para trás.
O que nós podemos deixar para o futuro é um livro que nós podemos escrever. Você já escreveu o seu livro? Você já pegou um caderno, escreveu as suas histórias de vida para que você possa deixar para os seus filhos, para os seus netos? Porque o que você pode deixar de lembrança para eles são as lições, os ensinamentos que você colheu dessa vida. Mas depois que você se for dessa terra, não haverá mais lembrança daquilo que você fez, das suas obras. Então pense em deixar, muitas pessoas pensam em deixar coisas, mas elas se esquecem de deixar um legado, esquecem de deixar ensinamentos, esquecem de deixar amor, bondade, esquecem de deixar o abraço, esquecem de deixar coisas que são muito simples que você pode fazer apenas com um gesto em relação aos seus filhos, em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus pais, em relação aos seus amigos, em relação às pessoas que a vida coloca na tua frente para que você ajude. E esquecem que essas são as coisas mais importantes que você pode deixar no tempo finito que você vive aqui na terra. Versículo 12: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém. Versículo 13: E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. O que Salomão está dizendo aqui? Que Deus deixou todos os mistérios da natureza e do universo para que os homens fiquem ocupados estudando e conhecendo as coisas que Deus criou. E é isso que nós vemos, as pessoas vasculhando a natureza, descobrindo os alimentos, descobrindo as funções das plantas, das sementes, descobrindo sobre o clima, sobre o tempo, sobre o uso melhor da água, dos recursos naturais, sobre o uso do sol, sobre formas de construir casas de formas mais eficientes, sobre formas de produção de roupas, sobre como produzir novos tecidos, como produzir novos equipamentos, como chegar em outros planetas, né? E Salomão fala: eu fiquei a minha vida estudando, esquadrinhando as coisas, buscando informação, buscando sabedoria para descobrir tudo que tem debaixo do céu. E ele fala que Deus deixou essa ocupação, e ele chama essa ocupação de enfadonha, ou seja, é uma ocupação que demanda tempo, é cansativo, é muitas vezes tedioso, chato você ficar ali estudando, conhecendo, aprendendo, descobrindo, desvendando. Mas Deus deixou essa ocupação enfadonha para o ser humano, para ele, porque Deus ele já sabe, ele já conhece todas as regras, todas as leis do universo, da física, da química. Então ele conhece todo o funcionamento do planeta Terra, como a Terra orbita no universo em torno do Sol, quais são os seus movimentos, a rotação, a translação, a inclinação da Terra, dos outros planetas. Ele sabe todas as coisas, mas ele deixa para a humanidade ficar estudando, descobrindo, vasculhando, entendendo, para que a humanidade veja como Deus criou todas essas coisas, como Deus é realmente Deus, como Deus é realmente grande, como Deus é realmente infinito, como a grandeza dele é inalcançável para a imaginação do ser humano, de tantas e tantas coisas que ele criou. Aí o versículo 14: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Muitas pessoas ficam ali, trabalham,
Estudam, estudam, estudam e esquecem de gozar o bem daquilo que Deus lhes deu. Pessoas trabalham, trabalham, trabalham e muitas vezes nem se alimentam direito. Comem tão mal, em tanto excesso, por tanta ansiedade, que ficam obesas. Deixam de dedicar a vida para a prática de atividade física. Deixam de convidar o filho, a filha ou o marido para dar uma volta no parque no final de semana, porque estão preocupados em trabalhar. Muitos se justificam, mas se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro. Mas gastar 30 minutos num passeio no parque com a sua família e no almoço ou num jantar diário ou separar um tempo de refeição para estar com os seus filhos, com a sua família, não vai tirar o seu tempo para produzir o trabalho. Tudo é uma questão de organização. Pessoas que não querem dar valor ao que é importante sempre vão encontrar desculpas para as suas falhas. Conheci um homem que passou por um divórcio e a justificativa dele quando conversava comigo era: eu tinha que trabalhar. Na verdade, a remuneração que ele tinha já era muito boa e suficiente para ele cuidar da sua esposa. Mas ele queria ganhar mais. E para poder ganhar mais, ele sacrificava todas as noites, ficando até mais tarde, para ganhar além daquilo que ele precisava, porque ele dizia: eu tenho que ganhar dinheiro. E a preocupação dele em tanto ganhar dinheiro fez com que a esposa dele buscasse um trabalho, encontrasse um trabalho e encontrasse uma outra pessoa que valorizava o tempo dela. E isso fez com que ele perdesse o casamento e em nenhum momento ele se deu conta de que ele não a tinha valorizado. Quando isso foi abordado, ele colocou as mãos na cabeça e disse: realmente, eu valorizei mais o dinheiro do que a minha esposa. Então, muitas pessoas procuram justificativas, elas procuram desculpas, porque elas não querem olhar para aquilo que é importante. E elas querem olhar para aquilo que elas querem. Olhar para aquilo que, muitas vezes, para aquilo que não corresponde ao seu propósito. E perdem coisas porque não se dão conta de que tudo é vaidade e aflição de espírito. Versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Versículo 15 nos traz aqui um ensinamento, que é melhor você ter abundância do que você ter falta. Mas você acabou de falar agora que a gente tem que valorizar a família e não pode ficar só lutando pelo que a gente não pode ficar só lutando pelo dinheiro, e agora você fala que tem que ter abundância? Para eu poder ter abundância, eu tenho que ficar trabalhando, né? Não é isso que o versículo 15 está dizendo. O versículo 15 está trazendo uma recomendação para outras pessoas, que são aquelas pessoas que ficam assim: eu não vou trabalhar, eu não vou fazer hora extra, eu não vou investir, porque o mais importante é eu ficar de boa com a minha família. Tem aqueles que são os preguiçosos, tem aqueles que são os que não trabalham, tem aqueles que são folgados, que gostam de ficar sempre na folga. Essas pessoas, esse versículo é para eles. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Ou seja, aquela pessoa que é torta, que não quer corrigir a rota, enquanto ela não quiser fazer um movimento para consertar o que é torto, não tem como você endireitar. Você só pode endireitar aquilo que você está disposto a pegar o martelo e começar a bater até consertar. Se você só consegue eliminar a preguiça
Quando você fala, eu vou começar a fazer algo novo, eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer, eu vou parar de procrastinar, aquele curso que eu quero fazer, eu vou fazer. Aquele trabalho, aquele currículo que eu tenho que mandar, eu vou enviar. Aquilo que eu não estou fazendo certo, eu vou fazer. O que eu deixei, a palavra boa que eu tinha que ter falado para minha esposa, que eu tinha que ter falado para meu filho, eu vou falar hoje. Hoje eu vou começar a fazer o que é correto. Hoje eu vou começar a martelar o meu caráter, a minha vida, eu vou me sacrificar para fazer o que é correto para endireitar. Agora, aquilo que é torto, a pessoa que ela quer continuar, ela quer ficar, não se pode endireitar. Por quê? Você não pode ler esse texto, aquilo que é torto não se pode endireitar, porque nós conhecemos muitas pessoas que estavam no caminho torto e que conseguiram corrigir a rota. Então a leitura desse versículo é: aquilo que é torto não se pode endireitar enquanto a pessoa não quer endireitar. Uma rua é torta enquanto as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. E a segunda parte, aquilo que falta, não pode ser calculado, é um recado. Se as coisas faltarem na sua casa, se falta conhecimento para você, quando você tem muito conhecimento, você pode calcular o que você vai usar de conhecimento para cada situação. Quando você tem bastante dinheiro, mais do que você precisa, você pode calcular o que você vai comprar. Quando você não faz o que tem que ser feito, você é preguiçoso, é procrastinador, é uma pessoa que deixa para ler o que tem que ler para depois, que vai estudar a palavra depois. Lá na frente eu estudo a palavra. Tem muita gente que fala, que nem essa pessoa que falou que perdeu a esposa no divórcio. Puxa, se eu soubesse, ela só queria que eu jantasse com ela, pelo menos 2 vezes na semana. Nos outros dias, se eu ficasse trabalhando até mais tarde e dissesse que eu ia trazer mais dinheiro para nossa família, ela não ia reclamar. Mas ele pegou e ficou todos os dias trabalhando. E aí ele perdeu o casamento. Então, aquilo que falta não pode ser calculado. Faltou para a esposa dele amor, afeto, carinho, amizade, comprometimento. Ver e perceber que ele se preocupava com ela. Então, aquilo que falta não pode ser calculado. Então, se a pessoa não coloca aquilo que precisa ser colocado, vai faltar, não tem como você preencher. Então, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser procrastinador, leia o livro que você tem que ler agora, mande o currículo que você tem que enviar agora, faça o que você tem que fazer hoje. A campanha de oração que você tem que fazer pelo seu familiar que precisa de ajuda porque está viciado numa droga ou em alguma coisa, faça hoje. Aquela palavra que você não falou de amor para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu cônjuge que você não falou, fale agora. Aquilo que você tem que fazer, né? Faça agora para que não falte. Né? Tem um pastor que ele dava um exemplo. Ele falou que o nosso relacionamento com as pessoas é como o cartão de crédito. Para você poder gastar, você tem que ter crédito. Né? E tem pessoas que estouram o limite do cartão. E quando você estoura o limite do cartão, você fica no negativo. E aí você não tem mais como manter aquele relacionamento porque você estourou o cartão. Não estoure o cartão, não deixe faltar a palavra de afeto, não deixe faltar o aperto de mão para a pessoa que precisa de você na hora que ela precisa de você. Porque não adianta você não estender a mão na hora, falar depois eu ajudo. Você tem que ajudar na hora que a pessoa precisa. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a Bíblia fala que tinha um coxo que estava sentado na porta formosa no templo e que Pedro e João estavam chegando à hora nona, na hora da oração, e eles passaram por esse coxo e ele estendeu a mão, pedindo uma esmola. E Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo, o Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele coxo se levantou. Pedro deu o melhor que ele podia oferecer para aquele coxo naquele momento. Dê o melhor que você tem naquele momento que a pessoa pede ajuda.
Então, esse é o versículo 15. Versículo 16. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Salomão aqui está dizendo que ele estudou bastante, né? Que ele ganhou de todo mundo. Estudou tanto que ele sabia de tudo. De medicina, de ciência, de matemática, de tudo. Ele sabia de tudo. Mais do que todo mundo da época dele. Versículo 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. O que Salomão está dizendo aqui é que ele estudou demais. Que ele estudou demais. Que ele, ficou estudando. Versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Tem uma outra versão que o versículo 18 fala assim: e o que aumenta em ciência aumenta em tristeza. Então, aqui nessa versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, tá aqui aumenta em trabalho. Mas nesses últimos versículos aqui, nós vemos que Salomão está falando a respeito daquelas pessoas que ficam dedicadas apenas a estudar. Então Salomão está dizendo aqui, eu fiz isso. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais você sabe, se você sabe demais das coisas, se você investiga muitas coisas, você acaba carregando tristeza. Porque você sabe como as coisas na Terra funcionam. E você acaba ficando entristecido. Aqui nós podemos encaixar mais uma vez com esse texto aqui, do versículo 8. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então eu falei ali que por que você vai ficar gastando os seus olhos em ficar vendo e querendo saber e saber e saber mais de coisas que são ruins? Canalize os seus esforços para aquilo que vai construir. Canalize os seus esforços para aquilo que vai trazer o bem. Aqui na parte final, Salomão fala que ele se dedicou a investigar as coisas e a conhecer os desvarios e loucuras. Ou seja, Salomão ficou prestando atenção também. Vamos ver ali, a pessoa está fazendo bobagem. Vamos prestar atenção no que isso vai dar. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos ver que Salomão fala do homem que trabalhava demais, que ele fica falando a respeito das pessoas que ficam participando de muitas festas. E aí ele fica vendo as pessoas que fazem coisas erradas. Então Salomão teve essa tristeza de ver as coisas ruins, as coisas negativas. Nós vamos ver que no capítulo 12, que é o último capítulo de Eclesiastes, que Salomão ele fala lá na frente que nós não devemos nos dedicar a buscar ter o conhecimento de tudo, porque os livros nunca vão parar de ser escritos. Isso então significa, aí eu encontro aquela pessoa que escuta isso e fala assim, que maravilha, então que bom que eu não estudei. Que bom que eu não estudei, que eu não fiz uma faculdade, que bom porque eu sou inteligente, eu sou que nem Salomão. Salomão não falou isso. Salomão deu um conselho para aqueles que abusam e que ficam mergulhados nos livros e esquecem de amar os seus pais, amar os seus filhos, de buscar um casamento, de ter plenitude na vida, de buscar comunhão com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Mas todo o livro de Provérbios que Salomão escreveu, ele fala assim, busque conhecimento, porque a sabedoria é o que vai te dar a salvação na hora da tribulação. É a sabedoria que vai te dar as respostas da vida na hora que você se encontrar diante de uma situação. Aquele que estuda finanças sabe onde aplica o dinheiro. Aquele que estuda bem a sua profissão é muito bem contratado. Aquele que estuda e faz uma faculdade tem muita possibilidade, se for muito bem aplicado naquilo que realiza, em ter
prosperidade naquilo que faz. Aquele que busca, a pessoa não necessariamente tem que ter uma faculdade. O agricultor que aprendeu com o pai o ofício, aquele que é mecânico que aprendeu o ofício com o seu pai, aquele que é jardineiro, que faz bem um jardim, sabe fazer bem o seu trabalho. São pessoas que não fazem faculdade, mas aquele que abre uma empresa, para você ser dono de uma clínica médica, você não precisa ser médico. Basta você ser aquele que monta a empresa, contrata um médico para ficar responsável pela clínica e se ele tiver uma boa capacidade de gerenciar, administrar aquela clínica, pode ficar muito bem próspero. Então, não necessariamente a pessoa tem que ter faculdade, mas aquele que faz a gestão de uma clínica, ele tem que aprender a administração. Tem que aprender a administrar recurso, aplicar dinheiro, comprar os equipamentos necessários para os hospitais, realizar o pagamento dos colaboradores. Então ele tem que aprender a administrar o tempo, a administrar pessoas, a administrar recursos. Então, o conhecimento, ele é importante. O que Salomão está dizendo aqui é: não fique só nisso. Porque se você ficar aplicado em ficar estudando, que nem ele fez durante uma parte da vida dele, de ter ficado estudando, eu penso aqui que Salomão, por ele ser rei e ter tudo, a vida dele era um tédio. Então ele ficava procurando novidade. Então, qual é a próxima novidade aí? Eu fico imaginando que Salomão, se ele estivesse na Terra hoje, ele seria uma pessoa que teria muitas faculdades. Vamos fazer o curso de Direito. Vamos conhecer as leis. Agora eu já sei tudo, vamos estudar medicina. Agora eu sei tudo, vamos estudar botânica. Né? Então, nós vemos um homem que ficava preocupado. Ele fala a respeito de muitas coisas, Salomão. Fala de ciência, fala de sabedoria, fala de espiritualidade, fala de comunhão com Deus, fazia os sacrifícios, conversava com sacerdotes, ele comprava, estabeleceu muitas alianças e muitos pactos com muitos reis, conheceu muita coisa. Então ele ficou aplicado a isso. Por que Salomão ficou preocupado com isso? Porque Salomão muitas vezes ele se envolveu com muitas mulheres. E nesse envolvimento com muitas mulheres, ele aprendeu a buscar outros deuses e esqueceu do próprio Senhor, do próprio Deus. A falta da presença de Deus fez com que o vazio que tomou a alma dele fizesse com que ele buscasse cada vez mais e mais conhecimento e instrução. Ele buscava preencher aquele vazio da alma dele. Então ele ficou ali, buscando, e ele chegou à conclusão, né? Ele chega à conclusão de que, na verdade, faltava o essencial para ele. Nós vamos ver isso na continuação do livro do livro de Eclesiastes, que Salomão, ele só depois ele chega a dizer que o que faltava, na verdade, para ele era a presença de Deus. Mas, para não justificar aqueles que eu conheço pessoas assim, do que eu vou falar agora, que dizem: eu tenho Deus, eu não preciso estudar. E são pessoas que vivem na ignorância e ficam dentro das igrejas e vivem uma vida miserável e uma vida em que tomam decisões erradas, vivem numa situação miserável e envergonham o nome do Senhor. Porque as pessoas olham para essas pessoas e dizem: você tem tanto Deus e você vive uma vida miserável. Porque são pessoas que não receberam a revelação. A revelação de Deus aqui é a de que temos que cumprir o nosso propósito na terra. Temos que vencer a preguiça, a procrastinação. Temos que cumprir o nosso propósito com o nosso trabalho. Temos que servir ao próximo. Temos que ser excelentes naquilo que fazemos, temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus, temos que buscar a comunhão com Deus, temos que nos relacionar bem com os nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges,
temos que cuidar do nosso casamento, da nossa vida em todas as áreas. A vida tem muitas áreas e precisamos cuidar de todas. O que Salomão fala aqui é que nós devemos fugir dos excessos, do excesso do estudo, do excesso do trabalho, do excesso dos excessos, e lembrar que a vida, ela é um todo e você precisa entender o propósito para que você tenha uma vida realmente feliz e abençoada em todas as áreas, sendo uma pessoa frutífera que traz resultados para o bem seu e da comunidade em que você vive. Essa é a meditação de Eclesiastes 1. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com outras pessoas que possam ser iluminadas por essa palavra e por essa revelação. Vou pedir também para que você se inscreva no canal, você que gosta de receber conteúdos a respeito da palavra de Deus, e que você ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que nós vamos gravar para esse canal, trazendo meditações e reflexões com base na palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneçam com vocês hoje e sempre. Amém.